De volta com o nosso Você Bonita. Eu comentei com vocês no início do programa que hoje falaríamos daquela dor, até muito mais comum do que a gente imagina, a famosa dor no cóccix. Então convidamos ele que é fisiatra, médico especialista em dor e acupunturista também, Dr. Marcos Yubimpai, certo? Falei direitinho? Tá certo. Bem-vindo, doutor. Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer é meu. O assunto é um assunto interessante porque as pessoas relatam a tal da dor no cóccix e muitas vezes não sabem nem a localização e que pode ser tantas outras coisas que não, a dor ali no cóccix. Então, queria começar mostrando exatamente onde é o cóccix, né? Claro. Qual a função ali, né? O que ele está presente ali, para que tipo de sustentação, enfim. E por que, então, a dor é tão comum? Bem-vindo. Claro. Vamos lá. O cóccix, né? Ele é um pequeno ossinho, bem aqui no final da coluna vertebral. Tá. A coluna, a gente tem, então, os ossos aqui em cima, né? Da coluna cervical, do dorso e da lombar. E no finalzinho do sacro, bem aqui perto das nádegas, a gente tem o cóccix, que é esse ossinho bem pequeno. Só que apesar de ser pequeno, ele é importante e pode ser uma fonte bem importante de dores no glúteo, na perna e até às vezes na lombar. Tá, e nesse caso, já vamos colocar o vídeo? Então acho que a gente tem um vídeo que mostra aí essa questão pra gente localizá-lo bem e entender o porquê as dores então acabam sendo até comuns. Olha lá, o doutor vai explicando o videozinho na tela. Então aqui a gente vê a pelve, vê aqui no meio, né, o osso da cóccix que está um pouquinho avermelhado. Ele é um osso pequeno, mas que tem bastante movimento. Ele fica no lugar com vários músculos, vários ligamentos fortes ao redor. Tá. Quando dói, pode doer bem no meio das nádegas, ou então é uma dor que acaba espalhando. Pega o lado esquerdo, pega o lado direito do glúteo. E o que acontece? O que é hoje a dor mais comum que dá essa dor no cóccix? A dor no cóccix é muito mais comum em mulheres, e Tá. por vários motivos. Porque o ligamento da mulher é um pouco mais frouxo, e também é muito comum hoje em dia pós-parto. Ah, Por causa do parto, né, o bebê tem que passar pelo canal vaginal, então o osso da coluna e da vértebra ele dá uma pequena, digamos, distendida. O ligamento fica um pouco mais frouxo, né, ele dá uma abaulada para trás, assim Tá. o bebê pode passar. Só que às vezes isso fica um pouco instável, então a pessoa depois de ter o filho, o osso ainda fica um pouquinho frouxo, então pode dar dor quando senta, quando trabalha muito, quando fica muito tempo sentado em cima. que Acaba- interessante. Agora, por exemplo, grávidas, a gente sabe que na gravidez, essa questão deles ficarem mais frouxos, isso vai acontecendo ao longo da gravidez, né? Até para que no momento também tenha essa condição de um parto normal. Mas durante a gravidez também pode ser comum? Pode ser. Muitas vezes confundem aquela dor lombar, ou seja, aquela dor nas costas que a pessoa tem no final, né? Tá. Por causa do bebê, o músculo fica mais fraco, fica mais, digamos, fibrosado, fica tudo um pouco mais frouxo, tá? Então, às vezes, a dor na coluna pode descer para o cóccix e confundir, ou então essa dor no cóccix também confunde. A gente faz uma ressonância, faz um raio-x de cima, só que, na verdade, a origem da dor é mais embaixo. É embaixo. Então, até para a gente diferenciar quem vai fazer o diagnóstico é o médico, né? Claro que as queixas aí levam vocês a algumas indicações, mas nesse caso é sempre bom ter certeza se tem aí alguma lesão ligada à parte lombar ou ao cóccix, porque o cóccix também pode sofrer uma lesão. Pode. Hoje em dia é muito comum, tanto em jovens como em idosos, a gente tem uma queda, né? Muita gente está andando na rua com o celular, não percebe, tropeça e cai. Você pode até ir no hospital, fazer um exame, dar normal na hora, só que Tá. depois de algumas semanas ou meses surge uma dor. Às vezes pode ter uma pequena fratura. Olha só. Não chega a romper o osso, mas dá uma fratura em linha só. Só Puxa. que isso às vezes é uma dor bem importante, que atrapalha o dia a dia da pessoa. E essa dor, ela vai para onde? Então a gente pode sentir uma dor no local, mas ela pode irradiar para outras partes também. Isso. Por isso que às vezes confunde o diagnóstico. Tá. Então, além de dar dor aquela no meio, a pessoa pode ter uma dor aqui no lado dos glúteos, pode ter uma dor que começa a descer pela perna, pela coxa e para atrás do joelho até. Então, por isso Aquela que dor, sei, que parece que tem uma... relatam que fica ali, você não sente até o joelho? Isso, pode formigar, Formigar, fica um pouco isso. mais fraco. Puxa vida! E pode ser do cóccix, então? Porque perto dele passa muito nervinho importante e muito vaso sanguíneo. Tá. Então imagina, se inflamar o vaso, você tem uma consequência à distância.
E a prática de atividade física? Isso eu acho uma questão bem importante. A gente sabe que muitas vezes algumas lesões ou dores acabam afastando a pessoa e meio que sabotando. A pessoa inicia uma atividade super animada, né? E aí a prática de forma errada acaba promovendo alguns problemas. No caso do cóccix também pode acontecer? Também. É muito comum dor no cóccix em ciclistas, ou seja, pessoa que faz treino um pouco mais intenso, né, de bicicleta. A gente vê que muitas vezes, por causa do quadro da bicicleta está no tamanho errado, por causa do assento está também às vezes no ângulo errado, pode dar dor. Então às vezes a pessoa está pedalando 5, 10 quilômetros, não tem dor. Só que depois do 15º, 20º quilômetro, quando você tem uma dor importante, tem que quase ficar de pé, tem que parar a atividade. Tá? Olha que interessante. Então, às vezes, pequenos ajustes na bicicleta, na postura ou até na roupa podem prevenir essa dor. Por isso, hoje, os bancos, inclusive os das academias, têm aí aquela almofadinha, né? Dando aí uma sensação de mais conforto, porque o banco da bicicleta realmente é desconfortável por um longo período mais ainda. Isso. Agora, minha diretora lembrou, a prática também muitas vezes de um abdominal, a forma como você está deitado ali, e até deitado diariamente, né? Isso também pode causar algum tipo de inflamação? Isso. Aí depende de como você está fazendo abdominal. Se você está fazendo direitinho, musculatura do abdômen está boa, está equilibrada, o risco é bem baixo. O problema é quando você tem um desequilíbrio, o abdômen está fraco, então te rouba, jogando o peso atrás na coluna. Aí sim você pode ter problemas. Entendi. Porque daí, claro, não é o músculo do abdômen que está fazendo a força, e sim jogando tudo lá atrás. Então, quem já sentiu dor na região do cóccix pós-abdominal, saiba que não estava fazendo abdominal, né, doutor? Estava fazendo outra coisa. Agora, e na questão de pesos, agachamentos, tem gente que usa até aquele cinto para conseguir pegar mais peso. Também imagino que possa promover aí uma dor se feito de forma errada. Geralmente, essa sobrecarga, esse exercício inadequado, quando a gente quer muita hipertrofia, sobrecarrega um pouco mais até a coluna lombar do que o cóccix. Tá? O cinto, né, teria utilidade para tentar estabilizar, para deixar a gente um pouco mais, digamos, perceptivo com o corpo, tá bom? Mas geralmente acaba sendo uma dor um pouco acima, na coluna lombosacra, que é bem nesse território aqui, que é uns 5 centímetros mais ou menos acima do cóccix. Agora, pessoas que já têm aí algum problema de coluna, então, na lombar, como você comentou, até uma hérnia de disco, né, que acaba também sendo algo comum, podem ter mais chance de ter dores na região do cóccix? Pode, porque é natural, né? Imagina, você está fazendo exercício, você está com dor, a nossa tendência é o quê? Parar, ou então compensar, a gente tenta jogar nosso corpo para começar a sentir a dor em outro lugar. Que nem agora a gente, né? Tá sentando, tá meio desconfortável, a gente vai tentando ajustar. Vai até ficar se sentindo bem, né? Vai se jogando para um lado, para o outro. Inclusive, isso é um dos motivos também tem muita dor no cóccix, porque o certo seria a gente sentar em cima desse ossinho, do isquio. Só que quando a gente está cansado, a gente chega em casa, a cadeira é dura, a posição da perna não está muito boa, a gente joga o peso todo aqui atrás. Que seria sentar assim para trás, meio largadinho. Isso, quando está meio desleixado, digamos. Entendi. Então, por isso é importante manter sempre... tem gente que trabalha sentado por muitas horas, né? Sempre manter, então, a postura certinha e lembrar desse último ossinho que você está comentando, que é nele que a gente tem que sentar, tem que sentir. Isso, na verdade, desculpa, ao contrário, na verdade, tem que sentar aqui. Aí, atrás. Isso, aqui do glúteo. Aqui, do Se glúteo sentar mesmo. aqui, ainda mais estando frágil, inflamado, aí dói. Aí dói bastante. Aí dói. A gente está falando num problema na questão óssea, mas assim, alongamento, que tipo de exercícios hoje podem prevenir e também ajudar para quem já tem a dor? Para quem tem a dor é importante alongamento, com certeza. Por quê, né? Porque, como já foi dito, aqui tem muito músculo, tem muito ligamento que ajuda a estabilizar a coluna. Então, se a gente está todo encurtado, se a gente já faz nossa coluna sofrer o dia inteiro, porque a gente senta torto, trabalha em pé, pelo menos à noite, quando chega em casa, tem que dar uma relaxada. Então, fazer um pouco até de alongamento, fazer um pouco de bolsa de água quente, 20 minutinhos por dia, ajuda. Bolsa de água quente também. Isso. Porque, né, o calor relaxa a musculatura, melhora a circulação, tira um pouquinho da dor, deixa a pessoa com mais conforto. Tá aí, agora, para a gente entender tratamento, porque, claro, depois do diagnóstico correto, tirando aí algumas condições ligadas à lombar ou outros problemas ligados à coluna, já sabemos que então é o cóccix. O que existe hoje de tratamento padrão ouro, não invasivo, é possível? É possível. Tem muita coisa. Primeiro, a gente tem que ver se teve fratura ou não. Quando tem fratura, às vezes é um pouco mais demorada a recuperação, tá? No geral, a maioria das dores é aquela dor que pode durar alguns dias, algumas horas e acaba melhorando.
Tá. A gente começa com remédio, com analgésico, fazendo algumas pequenas orientações como alongamento, que nem você disse. Tá. Um pouquinho de gelo, bolsa de água quente, no início geralmente é o suficiente. A própria acupuntura, A que eu li que acupuntura também ajuda. é uma especialidade, ajuda, né? A acupuntura ajuda bastante, porque a acupuntura, né, vai ter aquele efeito de analgesia, ou seja, te tirar um pouco da dor, tem um pouco de efeito anti-inflamatório no local, tá? E a acupuntura então também vai acabar tratando musculatura, porque às vezes a pessoa está com dor, então fica toda contraturada, toda contraída e dá mais espasmo, mais dor. Então relaxando melhor, a gente consegue talvez aliviar. Tá aí, gente. Super dica. Aí adoro falar de acupuntura, eu acho enfim, uma prática, né, se a gente pudesse chamar assim, incrível e fantástica. Conheçam mais a respeito, não sei, né, quem tiver oportunidade, a acupuntura é muito bacana. Vamos colocar a perguntinha do público já. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Sônia. Um beijo pra você. Osteopenia pode dar dor no cóccix? Já vamos responder. Perguntinha na tela, então, que a gente deixou. Olha lá. Sônia pergunta, então, se a osteopenia pode dar a dor no cóccix. E aí, doutor? Olá, Sônia. Muito boa pergunta. Essa é uma dúvida muito comum dos nossos pacientes, né? A osteopenia é um enfraquecimento, né, uma perda de cálcio do osso. Então, o osso fica mais fraco. Então, isso pode acabar sendo um fator de risco, ainda mais quando você cai, quando você tem um impacto, quando você fica muito sentada. Pode enfraquecer e gerar dor. Agora, as pessoas que têm dor crônica, para algumas questões e dores ou outros problemas, existem indicações diferentes. Então, no momento que a pessoa tem a crise, normalmente o médico já passou ali algo que ela pode tomar, né, para diminuir. Como é que é a vida, a qualidade de vida, o dia? Ela pode se manter e fazer todas as atividades que ela está acostumada? Pode fazer atividade física ou não? Aí depende muito, né? Porque quando a dor começa a ficar crônica, gera outros problemas. Tá. Imagina você acordar todo dia com dor, você não conseguir sentar direito. Então todo mundo fica um pouco ansioso, dorme mal, né? você fica um pouco mais, digamos, num estado inflamatório. Tá. Aí também piora. Por isso o tratamento para dor crônica, ou seja, aquela dor que dura mais de 3 meses, é outro tratamento. Ah, e aí sim precisa ter uma avaliação, tudo direitinho, né, doutor? Para ver o que está acontecendo, ver se tem algum desequilíbrio. Aí sim que a gente consegue pôr a vida, deixar tudo normal de novo. Até a forma como a gente caminha, né, uma passada de forma errada, até numa corrida, também pode dar esse tipo de dor, né? Já ouvi. Isso, também tem. Depende da nossa pisada, depende se, por exemplo, mulherada usa muito de salto alto, Então, né? Faz parte, a gente sabe, mas é um fator, tá? Que pode piorar o quadro. Pode piorar um pouquinho. Tem mais perguntinha do público na tela, olha lá, quem escreveu pra gente. Obrigada, Aparecida, um beijo. Ai, que linda sua foto, adorei, viu? Cistos de Tarlov podem causar essa dor? Então conta pra gente o que seria aí esses cistos de Tarlov. Esses cistos, então, seriam pequenos, digamos, nódulos inflamatórios, alguns nódulos de fibrose, tá? Que pode muitas vezes estar na região, pode confundir, pode causar dor. Geralmente, não tanto, mas depende do local que ele cresce. Ah, entendi. Tá? E aí pode ser pode dar sim. uma inflamada. Mas que a gente descobre com um exame Isso. de imagem. Geralmente palpando, examinando a pessoa, fazendo um exame de imagem para tirar outras causas, a gente já consegue diagnosticar. Tá aí. Tem mais perguntinha. Quem escreveu pra gente na tela? Obrigada, Eliane, um beijo pra você. O que fazer para melhorar, então, a dor no cóccix? Então, vamos falar todas as possibilidades e a gente termina aí com, acredito eu, que seja a cirurgia, certo? Começamos, então, com... você até já comentou, mas a gente pode comentar de novo. Claro. As coisas mais básicas envolvem bolsa de água quente, uma bolsa de gelo no início da dor, tá? Outras coisas que a gente pode fazer no início, além dos remédios, então, fazer alongamento, observar nossa postura quando a gente deita, quando a gente fica sentado. Às vezes até a almofada que tem um orifício no meio, aquela almofada redonda, ajuda, porque tira um pouco da pressão, ela distribui mais a pressão. Tá? Além disso, o que pode fazer? Tem remédios diferentes que a gente usa para tentar tirar a inflamação, né, que não são só anti-inflamatórios, tá bom? Tem remédios que a gente usa para tentar acalmar a inflamação do nervo. E hoje em dia é muito raro a gente precisar de uma cirurgia. A gente vê que menos de 3% dos casos de dor crônica do cóccix que precisa operar. Entendi, que evoluem aí para cirurgia. Então, fazendo o tratamento certinho no início, diagnosticando, o resultado é para ser bom.
Tá aí, gente. E eu acho que sempre, né, quando a gente está falando desses assuntos, fortalecer a musculatura é sempre uma proteção, né, doutor? Isso não dá para esquecer, né? A prática da atividade física consciente, não só pensando na estética, enfim, queima de calorias, mas uma prática consciente também dá proteção. Com certeza. Tudo questão de equilíbrio na nossa vida, né? Então isso faz a diferença. Tá aí. Obrigada, viu, doutor? Parabéns. O trabalho do doutor é bem bacana. Então, médico especialista em dor e acupuntura. Ele que é fisiatra também, doutor Marcos Yubin Pai. Tá? Para quem quiser saber mais, vou deixar aqui um contato do Instagram para vocês seguirem, @doutorabreviado, Marcos, US, tá? Marcos Pai, P-A-I, tudo junto, e o doutor abreviado. Tem um site também, www.hong, H-O-N-G, certo? .com.br, para quem quiser saber mais do trabalho. Obrigada. Até a próxima, viu, doutor? Parabéns. Muito bom. Porque cuidar de...